Olá, pessoas. Meu nome é Lidiane, sou bióloga e aqui tem alguns slides falando um pouquinho sobre o assunto de bioquímica, com uma breve revisão e algumas questões que possam cair em provas como o Enem ou outra para ingressar em alguma universidade. Então, nesta sequência de slides, estão questões retiradas de diferentes testes para ingresso em universidades. Aqui serão discutidos pontos principais sobre o estudo da bioquímica, que compreende os assuntos de água, sais minerais, carboidratos, lipídios, vitaminas e proteínas. Para iniciar nossa imersão no assunto de bioquímica, farei uma introdução breve com a revisão conceitual. Então, o assunto de bioquímica, ele divide em dois subtemas: as substâncias inorgânicas e as orgânicas. As substâncias inorgânicas são moléculas com estruturas simples e, apesar de não estruturarem a célula em si, elas são necessárias tanto para a manutenção do ambiente, para as reações biológicas ocorrerem, quanto participando diretamente de tais reações. As substâncias inorgânicas compreendem a água e os diferentes sais minerais. No caso das substâncias orgânicas, elas são moléculas com estruturas mais complexas e possuem em sua composição básica elementos como carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Estão diretamente presentes na estrutura celular. As substâncias orgânicas estudadas aqui são carboidratos, lipídios, proteínas e as vitaminas. Sobre as funções de cada substância mencionada, com relação à água, por exemplo, ela é solvente universal. Então, ela propicia o ambiente aquoso necessárias reações químicas nos seres vivos, ou seja, as reações metabólicas, isso dentro e fora da célula. A água ainda atua na regulação térmica do organismo, através, por exemplo, da liberação de suor, além de atuar na lubrificação das articulações, evitando assim o seu desgaste. Para os sais minerais, funções dos sais minerais. O ferro, por exemplo, é necessário para a composição química da hemoglobina, que é a proteína existente nas hemácias, células vermelhas do sangue, também chamadas de eritrócitos, para transportar oxigênio e gás carbônico, ou seja, atua na respiração. O cálcio dá rigidez aos ossos. E o sódio e o potássio agem nos impulsos nervosos e na existência de contrações musculares. Os carboidratos são essencialmente energéticos, pois sua quebra é necessária para a produção de moléculas energéticas denominadas ATP, adenosina trifosfato. Ainda são estruturais, como a celulose para os vegetais e a queratina nos insetos, por exemplo, além de atuarem na reserva energética, no caso, amido para os vegetais e o glicogênio nos animais, que estão presentes no músculo ou no fígado. Os lipídios compreendem gorduras e óleos que atuam como estruturantes de membranas, na produção de hormônios sexuais, no isolamento térmico, como a hipoderme na pele, e como reserva secundária de energia. Já as proteínas são dependentes do código genético e resulta da união de aminoácidos provenientes do processo de digestão dos alimentos. Atuam na defesa, no caso dos anticorpos, na regulação corporal, no caso dos hormônios, na digestão, que são as enzimas, no transporte de substâncias, como o transporte de oxigênio e gás carbônico realizado pela hemoglobina, e são estruturantes de membranas celulares. Por último, as vitaminas, elas não sofrem quebra durante o processo de digestão, porque são pequenas o suficientes para serem absorvidas no processo. Elas agem na regulação do metabolismo, como por exemplo a vitamina D, que ativa a absorção de cálcio por células ósseas, dando assim rigidez às células ósseas. A partir de algumas questões, vamos aplicar um pouco do que vimos na revisão e aprofundar um pouquinho mais sobre os assuntos mencionados.
Bem, essa questão, ela pede para analisar uma experiência que possui duas etapas. Na primeira etapa, o procedimento é em 2 tubos de ensaio, são numerados como 1 e 2, acrescentando-se no tubo 1 água oxigenada mais dióxido de manganês. No tubo 2, acrescenta-se água oxigenada mais fígado. O resultado obtido são formações de borbulhas nos 2 tubos. Olhando para a imagem, apenas do tubo 2, temos a visualização desse desprendimento de borbulhas. Na segunda etapa do experimento, o procedimento foi adicionar uma nova quantidade de água oxigenada nos 2 tubos da primeira etapa dessa experiência. O resultado obtido foi um novo desprendimento de borbulhas, ou seja, o gás oxigênio, nos 2 tubos. Quando em contato com substâncias que atuam na quebra de ligações químicas, a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, libera oxigênio em forma de gás, e aí produzindo as bolhas. Assim, com base na experiência, podemos concluir que tanto o dióxido de manganês como a substância liberada pelo fígado são. E aí as nossas alternativas. Letra A, se são enzimas. B, catalisadores. C, ionizadores. D, substâncias orgânicas. Ou E, substância inorgânica. Essas substâncias são denominadas, de forma geral, de catalisadoras, pois aceleram a reação química. As enzimas são proteínas com função catalisadora, como a existente no fígado. Porém, a questão também inclui a função do dióxido de manganês, que é uma substância inorgânica. Assim, ao retornarmos para as nossas alternativas, marcaremos a letra B, onde tem a palavra de catalisadores, incluindo tanto o dióxido de manganês como a substância liberada pelo fígado. Nessa próxima questão, com base nos gráficos abaixo, responda as questões. Na questão A, qual a substância mais encontrada nos seres vivos? Sendo o ambiente aquoso necessário para as reações metabólicas, a água está em maior proporção nos seres vivos, mas essa proporção varia dependendo do tipo celular. Por exemplo, nas células ósseas, somente 5% de água. Para a resposta da nossa questão, qual a substância mais encontrada nos seres vivos? Água. Na questão B, qual o tipo de substância orgânica mais encontrada nos animais e nas plantas? Bem, os glicídios, que são carboidratos, são sintetizados durante a fotossíntese. Assim, as plantas possuem mais carboidratos do que os animais. Já os músculos dos animais são estruturados por proteínas, daí está em maior proporção. Assim, olhando para o gráfico da folha, o que está em maior proporção são os glicídios. E no gráfico onde está o cavalo, o que está em maior proporção, no caso de substância orgânica, são as proteínas. Atualmente é comum o cultivo de verduras em soluções de nutrientes e não no solo. Nesta técnica, conhecida como hidrocultura ou hidroponia, a solução nutriente deve necessariamente conter, entre outros componentes. Então, as plantas absorvem nutrientes através das raízes, sendo então substâncias simples, inorgânicas, principalmente sais. Há macronutrientes, que são necessários em maior quantidade pela planta, e os micronutrientes, que são necessários em menor quantidade. Assim, analisando as alternativas, a alternativa que contém os nitratos, que são sais, é a correta. As demais alternativas contêm substâncias orgânicas. Vejamos essa outra questão. Considerando que todos os seres vivos necessitam de uma fonte de carbono para construir suas moléculas orgânicas, a diferença essencial entre os autótróficos e os heterotróficos, respectivamente, é. Dando uma olhada na figura e tentando interpretá-la, então observamos que as plantas sintetizam, ou seja, produzem carboidrato
que são energia para ela, através da fotossíntese a partir do gás carbônico presente na atmosfera. Já os animais adquirem carbono através do consumo de plantas que contêm os carboidratos e, consequentemente, o carbono para absorver. Assim, as plantas que são autótrofas usam carbono inorgânico, enquanto os animais que são heterótrofos, ou heterotróficos no caso, usam carbono orgânico proveniente do carboidrato. Nesta próxima questão, vamos fazer a leitura. A velocidade de um processo celular foi medida durante 10 horas. Nesse período, a temperatura foi aumentada gradativamente, passando de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. O resultado foi expresso no gráfico abaixo. Então, a respeito, são feitas as seguintes afirmações. Vamos olhar para o gráfico. Quando essa substância está menos que 20 graus Celsius, ela está inativada. Como percebe-se no gráfico, ao atingir em torno de 30 graus, tem um desempenho ótimo. Ao passar, vai tendo uma queda, que indica uma inativação ou uma perda de atividade enzimática. Assim, após essa análise feita do gráfico, a única afirmação correta é a 2, em que fala que, na temperatura de 40 graus Celsius, pode ter havido desnaturação completa de todas as enzimas envolvidas. Assim, marcando a alternativa E, se somente a afirmativa 2 for correta. Para nossa próxima questão, faremos a leitura. Arroz e feijão formam um par perfeito, pois fornecem energia, aminoácidos e diversos nutrientes. O que falta em um deles pode ser encontrado no outro. Por exemplo, o arroz é pobre no aminoácido lisina, que é encontrado em abundância no feijão, e o aminoácido metionina é abundante no arroz e pouco encontrado no feijão. A tabela seguinte apresenta informações nutricionais desses dois alimentos. E aí, a partir das informações contidas no texto e na tabela, iremos fazer conclusões. Cada alternativa está comentada em azul e a resposta correta em vermelho. Na alternativa A, os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos que os do feijão. Como podemos notar, na tabela não há detalhes da variedade de carboidratos mencionados. Já na alternativa B, fala que o arroz é mais calórico que o feijão por conter maior quantidade de lipídios. Olhando para a tabela, vemos que a quantidade de lipídios do arroz é maior comparado com a do feijão. Porém, observando a quantidade de calorias, vemos que o arroz é menos calórico, por ter 41 quilocalorias, do que o feijão, que tem 58 quilocalorias. Sobre a alternativa C, as proteínas do arroz têm a mesma composição de aminoácidos que as do feijão. Pode ser que não, porém, não há dados sobre isso na tabela, então não podemos afirmar. A alternativa D fala que a combinação de arroz com feijão contém energia e nutrientes e é pobre em colesterol. Ao olharmos a tabela, vimos que o arroz e o feijão têm 0 de colesterol, então a alternativa D está correta. Dando uma olhada na alternativa E, fala que 2 colheres de arroz e 3 de feijão, que totaliza 256 quilocalorias, são menos calóricas que 3 colheres de arroz e 2 de feijão, que totaliza 239 quilocalorias. Então, essa alternativa E está errada. Nesta questão, fala que em provas de corrida de longa distância, que exigem resistência muscular, a musculatura pode ficar dolorida devido ao acúmulo de alguma coisa. Olhando a nossa ilustração com reações químicas, temos que, visando a produção de energia para a contração muscular durante a corrida, as células musculares quebram a glicose, que acabam por originar ácido lático no processo. Isso ocorre sem presença de oxigênio, devido ao gasto intenso no esporte. Sendo assim, a alternativa A
é a correta, onde fala que a substância que é acumulada e causa a dor na musculatura é o ácido lático, e ele é produzido por processos anaeróbicos, já que não há oxigênio. Vamos para a nossa última questão. O esquema abaixo permite concluir que um animal pode obter energia a partir dos seguintes substratos. Então, temos 4 substratos: proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Olhando a figurinha, temos aminoácidos, glicose e ácido graxo. Os aminoácidos, eles compõem as proteínas. Glicose compõe carboidrato. E os ácidos graxos fazem parte da composição dos lipídios. Assim, vemos na figura que esses 3 substratos, ao final do processo, vão produzir o ATP, que é a nossa energia. Sendo assim, os substratos em que há a possibilidade de obter energia são os substratos 1, proteínas, 2, carboidratos e 3, lipídios. No caso, letra B. Para esses slides, utilizei como referências livros da editora Ática e da editora Moderna, de Biologia, volume 1. Finalizamos, então, o nosso vídeo. Espero que tenham gostado do resumo feito, das questões discutidas e comentadas, Então, desejo bons estudos e que aprofundem mais os estudos por meio de outras videoaulas, de outros canais, tá? Boa sorte e, novamente, bons estudos!